Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com todos? Espero que todos estejam conseguindo me ouvir bem. Isso, faz uma sinalização aqui para gente, por favor. Ótimo, obrigado, gente, obrigado. Bom dia, mais um minutinho a gente já começa, tá? As pessoas estão entrando aqui. A gente está dando mais um minutinho, só já vamos começar. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês. Eu sou Luciana, da Compliance. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto bem importante, né? Bem relevante, bem desafiador, né? E a gente entende que tem bastante coisa aí para a gente contribuir e compartilhar com vocês aqui ao longo desse webinar, tá bom? Mais uma vez agradeço a presença, agradeço o tempo que vocês estão destinando aqui com a gente. Então, algumas informações importantes, tá? A gente vai transcorrer aqui a nossa apresentação de uma maneira bem prática, né? Mostrando a solução para vocês, que a gente entende que realmente faz sentido nesse momento, né? Para ajudar as empresas. Fiquem à vontade, pessoal, para compartilhar aqui nos chats com a gente as perguntas, né, que vocês tiverem, porque no final aí a gente abre um espaço, sim, para estar respondendo algumas dessas questões, tá bom? Bom, a Compliance, falando um pouquinho aí para todos, né? A Compliance é uma empresa que está no mercado já há bastante tempo, no mercado fiscal e tributário, na área de tecnologia. A gente está bastante focado aí hoje em soluções para a área fiscal, para a área tributária, e estamos acompanhando de perto todas essas mudanças, tudo isso que o governo vem fazendo, né? E esses desafios que vêm se impondo para a gente nesse momento tão delicado que o nosso país está vivendo, né? E aí a gente trouxe para vocês hoje aqui uma solução que a gente entende que faz sentido para as empresas analisarem no momento de emergência, né? Onde a gente olha, né, para este coitado aqui um pouco descabelado, né? Onde faltam poucos dias para começar o ano e eu já tenho uma nova realidade, falando um pouco desses novos impostos que tem que considerar no nosso XML e tudo mais. E aí, né? Como fazer, como a gente encarar esses desafios? E é isso que a gente vai contar para vocês hoje aqui nesse webinar, tá bom? Bom, uma pergunta muito importante, né? A gente fala assim: você já está pronto para esse cenário? A gente sabe que não, né? Pronto, nós não estamos ainda. Mas a boa notícia é que existem muitos caminhos, né, para minimizar todos esses impactos da não conformidade que a gente acabou de descrever alguns aqui, né? Então, eu estou aqui comigo, está aqui comigo o Cazu vai fazer a apresentação do portal, a gente vai discutir em cima de todos esses impactos aqui para vocês entenderem. Mas eu acho que a boa notícia tem como sim a gente passar um ano novo um pouco mais tranquilo, né? E a gente vai explicar um pouquinho para vocês como que funciona, né, essa solução e como que a gente pode auxiliá-los nesse momento, tá bom? Vou passar aqui a palavra para o Cazu. Cazu, por favor, ele vai conduzir aqui a apresentação do portal para vocês. Bom dia, pessoal.
A ideia de a gente falar um pouquinho hoje, tá? É claro que seria bom, importante a interação com vocês também, né? Acho que tem nesse momento a gente tem mais perguntas do que, né? Até falando um pouco de todo o processo que nós vamos falar. A ideia a gente é falar de uma solução que a gente está chamando de contingência para a reforma, tá? E qual que é a ideia disso, né? De como que a gente pode criar também a, uma operação que você pode estar ganhando tempo, ou para atualizar seu RP, ou para você também validar melhor todo esse processo, né? Que apesar do governo ter flexibilizado ainda, a gente está no momento ainda que, apesar da flexibilização que o governo cedeu, a gente tem várias situações onde as grandes empresas, né, várias delas já estão vão ser obrigando ao fornecedor já a fornecer o XML já com as novas tags também, tá? Então a gente tem várias situações, é claro que o momento ainda tem várias dúvidas, né? Acho que não é só para nós, também para todo mundo, tá? Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre esse tema e pedir aí também apoio, né, de vocês em qualquer dúvida, né, que vocês possam estar comentando, que é importante a gente compartilhar, né? É importante que vocês participem aí também desse processo, que eu acho que a gente está muito mais em dúvida com um monte de coisa do que, né, certeza, certeza, tá? E nessa linha, Cazu, achei bem legal o que você colocou agora. Eu queria começar te provocando com relação ao processo de geração do novo XML, né? A gente está falando muito hoje dessa solução de contingência. Então, como é que funciona, né, esse processo para a geração desse novo XML da reforma? Então, a ideia, o desafio, né, Lu, é que, na verdade, o que acontece? Então, a gente tem situações onde o RP ainda, né, ou o cara que está gerando o transacional ainda não fez nenhum tipo de atualização ou tem algum tipo de dificuldade na atualização do seu RP, para que ele tenha justamente o quê? Os componentes novos, que são os cálculos novos que podem ter, além de ter os campos, né, do IBS e CBS, né, mas claro que ele pode ter também todo o esquema de cálculo. Então, como que a gente criou esse processo nosso de contingência? Primeiro, a gente pensando naquela empresa que ele não vai ter tempo ou não teve tempo de atualizar seu RP, tá? Então, ele necessita o quê? Pegar o XML atual, tá? E converter para o novo XML. Só que, para isso, tem alguns desafios no meio do caminho, né? Não é simplesmente fazendo isso, não depara desse processo, né? Qual que é a ideia? Para que também existe um pouco mais algum tipo de regra nesse compliance, primeiro, a nossa preocupação, classificação tributária, né? Então, todo mundo, né, começa a olhar para o processo e fala, tá bom, qual classificação tributária que eu vou estar utilizando? Né? Porque agora a classificação tributária, né, como que a gente começa a ver as famosas ciclas TRIB, ou a gente vai daqui a pouco denominar como nosso código IVA também, né? É onde justamente na transação eu estou definindo a minha tributação, tá? Então essa regra de tributação ela está dentro da Seclas Trib, né? A Ou Seclas seja, a Trib gente fala de passa um processo de automação dessa classificação e tributária, né, Cazu? Num momento isso. importante para se considerar essa automação, né? Até né, nesse aspecto, Luciano, assim, a gente, apesar de estar falando num processo de contingência, a gente também pode estar falando o quê? No processo que eu posso estar auxiliando, né, vocês a montar essa classificação tributária. Né? Quem aqui não teve, eu tenho que levantar todas as transações e de repente eu tenho um período sazonal onde eu tenho algumas notas fiscais que eu faço em alguns meses do ano. Como é que eu faço isso? Então, por isso, é um dos pontos que a nossa solução também auxilia. Da mesma forma, né, quando a gente começa a falar isso, quando a gente começa a falar em nota fiscal de serviço, que é um exemplo, né, onde também eu tenho não só a classificação tributária, mas eu tenho também NBS. Né? Então, tem todo um trabalho que eu posso estar falando, ou no processo de emissão, ou também no processo de recepção dessas notas fiscais a partir de janeiro. Mas por que é relevante a recepção, sendo que vai prevalecer a Ciclestrib de quem emite, né? É Uhum. claro que quando você está falando, por exemplo, de uma NBS, quando estiver recebendo uma nota fiscal de serviço, que tem uma classificação tributária, mas tem uma NBS, a NBS ela pode ser fator relevante para o crédito do imposto, né? Porque agora, não sei se todo mundo já teve a curiosidade de ver a NBS em termos de quantidade de códigos, né, é bem maior do que a lei complementar. Tá? Então, com isso, a gente teve quase uma multiplicação. Né? Para cada código que eu tenho de lei complementar, eu tenho quase 10 NBS na média adicionais àquele mesmo ponto. Então, é uma decisão que todo mundo está tendo que tomar. Quando a gente construiu a solução, né, a gente também teve essa preocupação de como que eu faço isso. Né? Se vocês olharem esse dashboard aqui,
aqui eu estou falando que eu tenho regras, né, para fazer, tá, a busca dessa Ciclestrib, né? Eu tenho 1.451 regras cadastradas. É claro que aqui eu estou falando em regras que vocês vão perceber que a gente conseguiu montar uma forma de a gente fazer toda essa busca, né, com strings, que nós chamamos, né? Então, quando eu falo origem e destino, eu tenho 27 de cada lado, tem 27 estados na origem e 27 no destino. Quando eu tenho CFOP, vocês sabem a gama de CFOP que eu tenho. Se eu falo em NCM, tem uma gama de NCMs que estão envolvidos na própria lei complementar, de acordo com cada artigo, basicamente cada anexo da lei, eu posso ter exceções. Então, a gente montou essa estratégia. É claro que, por isso, esse volume de regras é 1.450, na minha opinião, são um volume pequeno, comparativamente do que a gente tem hoje de regras para nota fiscal de serviço. Vocês estão vendo aqui que eu estou com 12 milhões de regras cadastradas. Por quê? Aqui a gente está pensando ainda no Código do Município, o Código da Lei Complementar, a classificação tributária e a NBS, tá? É claro que aqui, se você falar assim, então você tem todos os municípios? Claro que não, né? Nós nem podemos fazer isso, porque de repente eu tenho, né? Não são todos os municípios que a gente tem ainda com o processo digitalizado em termos de nota fiscal. Agora, claro que muita gente vai entrar no Gov, vai acabar aparecendo esses dados, tá? Legal. E essas divergências, Cazu, todo esse processo de validação aí é extremamente importante nesse cenário, né? Como é que a ferramenta mostra para a gente essas divergências, essas validações? Tá? Explica um pouquinho mais o resultado disso aqui para nós. Legal. Isso aqui, então, pessoal, esse processo, né, quando a gente está falando do processo, como é que a plataforma funciona, né? Então, aqui eu posso estar, claro, eu tenho algumas opções de como que eu posso carregar um documento, né? Então, se a gente olhar aqui, eu tenho algumas opções, né? Então, eu tenho aqui, estamos falando de 4 tipos de documentos nesse momento: NFC, NFE, CTE, NFSE, tá? Eu posso carregar um arquivo texto, um XML, um XML base 4, um zip, uma planilha, um lote de nota fiscal de serviço de São Paulo e por API, né? Então, tem alguns caminhos que eu vou utilizar. Claro, tudo depende do que, de volumetria, né? Se de repente eu tenho algum processo, eu posso fazer manual, sim. A gente tem a opção de alguns clientes, dependendo do volume, ele quer fazer manual. Ele pode sobreviver? Pode. A gente evita alguns detalhes na questão de fazer a integração do dado, tá? E Mas a para isso, é ferramenta claro, suporta grandes volumes, né, Cazu? A gente consegue sim, trazer sim, uma informação sim. abundante aqui para o portal, né? Com certeza, a gente, né, só para vocês terem uma ideia, a gente, como é o primeiro cliente nosso desse portal, é uma montadora, né? Então, que já vai ter um grande volume, então não é um volume pequeno, são mais de 200 mil notas por mês, tá? Então, isso já vai denotar um pouco da capacidade nossa de processamento, tá? Então, aqui qual é o objetivo? Eu ter um XML, né, que vai ser, que aqui ele pode ter vários tipos de modelos. Eu posso estar pegando, por exemplo, não só o XML do que você está emitindo hoje, né? Mas eu posso estar pegando o que? Uma integração vindo do seu RP, né? Ou está vindo, de repente, de uma outra mensageria que está recebendo do RP e a mensageria não está, pode estar, ela já está atualizada, o RP não, né? A gente tem algumas situações onde eu saio de um XML e eu vou para o XML Reforma. Aqui também é possível que, tá bom, vamos ter situações, de repente, o RP ele não vai usar uma determinada mensageria mais, porque ela também tem um problema de atualização. Aí a gente vai também com a mensageria própria, né? Quando eu falo própria compliance, né? A gente está falando aqui de uma ferramenta já que pode também estar auxiliando em todo esse processo, né? Então, aqui, quando a gente está fazendo esse depara de XML aqui, que é relevante, então, só para vocês entenderem, eu saio de um padrão que pode ser, né, padrão SAP, padrão Oracle, pode estar padrão de outra mensageria. A gente usa um processo de parseamento, que nós estamos falando desse XML, a gente usa inteligência artificial, tá? Nesse caso, a gente usa a Natasha, né, que você já conhece da Compliance, que é a IA que ajuda que a gente de conversão de um determinado documento, que é o parseamento, que a gente faz isso, tá? Com a ajuda de inteligência artificial para poder facilitar e acelerar esse processo. Então, depois eu vou mostrar um pouquinho o Excelente. que a gente já tem a esse processo. Então, aqui, qual é o objetivo, pessoal? Eu peguei o XML atual, significa, né, esse dado vendo através de uma integração, então, tem vários padrões, eu vou mostrar alguns padrões que nós já temos aqui também, tá? E qual o objetivo? Vou pegar esse XML, primeiro conseguir encontrar a classificação tributária, então eu vou encontrar a classificação tributária, tá? É, feito isso, eu consigo já passar toda essa parte pela calculadora do governo, pela ROC,
tá? E gerar o novo XML. O que é importante aqui, tá? Quando eu estou fazendo esse processo, a gente já está passando pelo portal de conformidade fiscal. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas é o portal onde define algumas regras de como que eu vou estar emitindo o meu novo documento, como que eu vou estar e vai estar gerando de novo o novo basicamente XML, né? Algumas regrinhas que nós temos. Então tem um portal de conformidade, acho que não sei se todo mundo já teve conhecimento dele, onde define quais são os campos que têm exigência ou não de preenchimento. Então a gente passa por ele, gera o novo XML. Quando a gente faz esse processo, na realidade, né, qual que é o objetivo nosso, né? Deixa eu só mostrar um outro local comparativo, tá? A gente vai, o que que nós vamos estar fazendo, né? É claro que aqui, né, para cada, dependendo da forma que o cliente vai estar trabalhando, né, e como a gente vai estar trabalhando e como que o próprio usuário vai ter que aprovar essa classificação tributária, porque existem situações que eu posso ter mais de uma opção, tá? Então aqui, quando a gente está olhando para esse processo, né, então eu posso ter justamente um caso como esse aqui, que aí vocês vão entender um pouco, né, que você tem condições de visualizar o seu XML atual contra o novo XML. Quando eu estou complementando o dado, ele é mais simples de visualização porque eu estou incluindo campos aqui, né? Tá vendo que eu estou incluindo aqui a classificação tributária, todos os campos de cálculo, tá? Onde aqui vai ser possível, né? Você olhar, né? O processo de diferença, tá? Então aqui é uma forma também de eu ter capacidade de pegar hoje, além de estar gerando o XML novo, eu posso também estar validando o XML que vocês estão emitindo hoje já no processo, que é muito comum, tá? Dentro daquele negócio lá, quando soltaram a manchete de NFE rejeitada, né? Significa que muitas vezes você está se preparando para o processo, então está faltando só um pedacinho, que de repente, está faltando alguma coisa. Aí a gente auxilia justamente nesse processo de validação. Então vocês estão vendo aqui que apesar de a gente estar falando de uma plataforma para resolver uma contingência, a gente está falando o quê? Como que eu faço o trabalho de classificação tributária? Como que eu posso auxiliar vocês no teste de XML que a gente vai ter, que você vai ter, e também naquele caso, quando você tiver um processo de querendo validar um processo de um fornecedor, tá? Então são Uma algumas pergunta interessante possibilidades. aqui, Cazu, Uhum. desculpa, aí você está colocando um ponto Ah. importante, né? Colocaram aqui uma coisa, acho que vale a pena a gente colocar aqui no contexto. Cenários específicos, por exemplo, se vier alguma situação de cenários específicos do cliente, configurações como é que ficaria o tratamento desses cenários? Então, o que acontece? Toda vez dentro do nosso setup, tá? A gente tem um processo de pegar as operações atuais, passar pelo processo que nós chamamos de classificação tributária, a gente monta nesse momento o que a gente chama de um histórico de todas as operações que você realizou, e sempre pensando o quê? Quando eu tenho lá um produto, eu tenho um código de produto, eu tenho um CFAP, tenho uma NCM, eu vou montar a classificação tributária. Significa o quê? Que a contingência, a partir daquele momento que eu estivesse tentando já emitir uma nova nota fiscal lá em 2026, eu vou usar essa classificação tributária para passar pela ROC. Então, por isso, é obrigatório a gente fazer isso. O que vai acontecer, de repente, se eu tivesse um cenário específico, né? De repente, um cenário onde o próprio cliente ia falar, não, eu gostaria de adotar uma regra diferente. Então, o que a gente vai permitir? Aqui a gente permite que você pegue, né, por exemplo, de uma nota fiscal de mercadoria, ó, acontecer no CFOP de importação, por exemplo, eu quero toda vez que acontecer um determinado CFP, eu vou vir aqui e vou colocar um determinado CST e a classificação tributária, tá? Então aqui, ou se de repente for um determinado NCM, né? Então a gente pode ter esse conjunto CFOP, NCM, código de produto até, ou você pode ter a questão de origem e destino também, né? Onde você vai definir todas as exceções. Então a gente fala aqui, é um local onde eu defino quais são as exceções que eu vou ter dentro do processo, que aí é personalização para cada cliente. Aqui é a tomada de decisão de cada cliente, né? Apesar de quando a gente está passando por todo esse processo que nós chamamos de regras de classificação, né? Só para vocês terem uma ideia, então aqui a gente tem aquela tabela que vocês viram lá, 1.400 e alguma coisa, 1.451 parâmetros, né? Onde eu estava falando que aqui a gente tem o que a gente chama de strings dentro da tabela, tá? Tá vendo? Eu tenho, ó, origem e destino, 27 contra 27. E aí, quando eu começo a olhar aqui, ó, tem conjunto de CFOPs, né?
e também um conjunto de NCMs. Então, quando eu clico aqui, eu consigo visualizar. Então, eu poderia definir aqui também uma relação origem-destino, né? Quando o IBS estiver já dentro disso, o que vai acontecer? Eu vou passar a ter, de repente, alguma coisa específica entre origem e destino, né? É claro que vai aparecer o quê? A nova calculadora vindo lá do IBS, nós vamos ter o município, né? Então, que é uma outra regra de exceção, tá? Então, aqui, se vocês verem aqui, então, a gente vai pegando a 214, a gente vai olhar qual que é o anexo que ele define a exceção. A gente criou a tabela em função disso, onde eu vou buscar o quê? Eu posso, nesse momento não, mas eu posso ter algum percentual diferente, tá? Eu também posso ter aqui um determinado CFOP ou determinado NCM. Eu posso ter algum tipo de restrição, tá? Então, quando a gente está montando toda a classificação tributária, a gente passa por esse conjunto de parâmetros. Aí eu monto, claro que aí passa naquele processo que o cliente decide, porque tem alguns casos que pode ter mais de uma opção, tá? Ele decide, e é claro que a partir dali a plataforma vai o quê? Emitir aquela nova nota fiscal com esse parâmetro. Da mesma coisa, para vocês terem uma ideia, aqui a gente está falando daquele caso da nota fiscal, que é aqueles 12 milhões de parâmetros que eu comentei com vocês, né? Então, a gente tem o município, tem o código de serviço do município, o código da lei complementar aqui, né? O código, a classificação tributária para esse evento aqui e também a que a gente chama a toda a NBS aqui, tá? Então, aqui é claro que quando eu estou olhando para isso, eu vou ter que tomar essa decisão de qual NBS que eu vou estar utilizando para cada parâmetro fiscal. Quando eu estou processando esses documentos, né, que eu mostrei para vocês, que eu posso estar subindo aqui, ele pode estar parando aqui alguns documentos na revisão, que eu estava comentando com vocês, que é aquele processo que eu posso ter de decisão, desculpe. Processo de decisão de escolha, né, que eu posso ter da classificação tributária. O que é isso, né? Tá vendo? Esse item aqui ó, ficou pendente na revisão, né? Então tem o produto, tem o CFOP, a NCM dele. Mas por quê que ele ficou? Porque eu tenho três possibilidades de classificação tributária, tá? Então, o que é que o cliente, né? Ele vai, é claro que ele já está tomando vocês já estão tomando essa decisão para ver na onde que se encaixa dentro de cada artigo aqui da lei. É claro que se tem aqui uma foto daquele parâmetro que vocês viram, e aqui a gente vai relacionar isso e vai criar uma regra já decidida por quem? Pelo próprio usuário, tá? Então, nesse momento aqui, tá? O que a gente está permitindo que você possa fazer o quê? Justamente tomar uma decisão, isso vai ser necessário durante o setup. Então, o setup, além de ter a parte técnica de conexão, a gente também tem a parte técnica tributária, onde eu vou definindo quais são os parâmetros que eu vou escolher dentro do meu processo. Então, isso acontece tanto para um processo que eu poderia estar falando de mercadoria, como também está podendo falar de serviço também na mesma situação, tá? Então, eu poderia estar fazendo esse processo. Esse Então, ponto é dentro que... importante, né? Você está falando Uhum. de um conteúdo tributário bastante rico, que dá inclusive as opções aqui para o cliente tomar uma decisão aí no momento da validação. Uhum. E a atualização de todo esse conteúdo, caso. Então, essa tabela, não sei se todo mundo vem acompanhando, né? O governo vem trabalhando na atualização dela, tá? Então, aqui que a gente é o nosso grande desafio, que é atualizar isso, né? Então, a última a gente atualizou, saiu numa sexta-feira, na terça-feira a gente já tinha essa tabela atualizada, tá? E vai ter que ser nessa velocidade, porque, inclusive agora, né? A gente está saindo daqui a pouco uma tabela de NCMs, né? Já tem NCMs novas, válidas a partir de fevereiro de 2026, né? A gente já sabe que isso vai ser um trabalho para vocês no RP, tá? Essa própria tabela que a gente gera o histórico de classificação tributária, ela também serve de auxílio para quê? Né? Quando eu pegar essa tabela aqui, né, vocês vão ter condições né, de justamente de poder carregar no próprio RP. Então, aqui, se eu posso gerar um Excel, né? Ah, mas eu gostaria de automatizar essa entrada no RP. Aí já é outro papo, a gente tem que conversar um pouquinho depois, mas é possível, né? Porque já tem clientes nossos pedindo, mas por que você não carrega toda essa tabela de classificação direto no RP? É claro que a gente precisa conhecer como que a RP faz, eu não, né, se eu estou no SAP, se eu estou no BTAX, né, como que eu classifico essa entrada dessa regra dentro do RP, tá? Então, aqui, esse daqui é o nosso desafio. Porque a gente tem outro desafio, a gente usa toda a calculadora do governo. Então, por isso que a gente tem aqui para vocês terem ideia, todos os parâmetros do governo, que a gente precisa entender como que ele está fazendo toda a parte de cálculo. Então, aqui, sim, é um desafio nosso, porque vem sofrendo várias atualizações, né?
Então, agora, por exemplo, a base de cálculo, né? A base de cálculo, a própria ROC calcula hoje, né? Porque, por que que é importante essa regra? Porque também é mais um ponto de validação que vai existir no futuro. O que que vai acontecer? O governo, é claro que vai definir essa data. Não sei se vai ser fevereiro, se vai ser março, que ele vai começar a usar a ROC também para fazer validação de cálculo, né? Ele vai utilizar, em algum momento, ele vai utilizar a ROC para fazer a validação. E, da mesma forma, o portal de conformidade que eu comentei com vocês, que já é válido a partir de agora. O portal de conformidade, quando vocês estão emitindo algum documento, ele passa já por esse conjunto de regras aqui. Então, dependendo da classificação tributária, ele pode ter algum tipo de permissão ou não de preenchimento de algum campo. Tá? Então, a gente usa justamente esses campos, vamos dizer assim, para poder gerar o novo XML, tá, pessoal? Então, aqui é uma forma que a gente tem de como que eu estou gerando de acordo com a nova regra. Tem também aqui, a gente chama as regras de emissão também, na mesma situação, né? Porque aqui também o próprio RP que está gerando o XML ou as mensagerias vão estar com essas tabelas aqui. É só que aqui, se você olhar, mas tá bom, se de repente estou operando com Zona Franca de Manaus, né? Zona Franca de Manaus, ele vai exigir o que a gente chama de uma nova class trib também, que é a regular, né? Então, a gente passa a ter também, de repente, uma forma de como que eu gero essa classificação. Claro que essa é uma dificuldade da onde? Da própria montagem de toda a tabela, a matriz de tributação do próprio RP. Tá? Então, aqui, basicamente, pessoal... É Oi, Lu, pode correto, falar. então, a gente dizer aqui, Cazu, que essa solução apesar de ser uma solução de contingência nesse momento, ela pode se tornar uma solução definitiva, que caminha num processo de validação paralelo. Sim, por isso a gente tem, né, a ponta, né, que a gente pode estar falando da própria mensageria, né? Então, se aquele cliente que ele tem uma dificuldade hoje de gerar o arquivo, né, de repente ele teria que passar pela mensageria, né? A gente hoje vai ter isso pronto, quer dizer, no momento que eu faço todo o trabalho que nós chamamos de integração do dado, tá? Então, o que que vai acontecer? Deixa eu achar eu tenho vários tipos, né, eu tenho um conversor de dados, né, que é para converter alguns modelos. E aqui também, opa, deixa eu só acessar um outro ambiente, que esse ambiente, esse momentinho só, onde a gente configura, tá, para cada tipo de cliente, qual tipo de comunicação que ele está tendo dentro da plataforma, tá? Onde eu vou mostrar para vocês aqui os vários tipos de integração que nós já temos, tá? Então, aqui só para mostrar um pouco da facilidade que a gente tem justamente dentro da plataforma. Desculpe aqui, pessoal, porque eu acessei um ambiente que tem algumas palavras em espanhol, porque a gente está tendo que liberar para o pessoal de fora, né? E a gente está justamente num teste de idioma aqui, e não sei porque está acontecendo, que eu saí do português e veio para o espanhol aqui, mas é só para... Não é que a gente escreveu errado, não, pessoal. É que a gente está criando justamente para um pessoal de fora acessar a plataforma também, tá? Então, aqui são os modelos que a gente pode ter de cada tipo de integração. Então, tem todo um trabalho de conversão de dados, né? Que quando eu falo em conversão, começa a ter um trabalho mais técnico, vamos dizer assim, né? De como que é a estrutura de saída, qual que é o JavaScript que eu tenho aqui. Isso aqui já é, claro, mais técnico, mas aqui são pontos que a gente já tem de apoio de fazer esse trabalho de configuração. Por isso que aquele depara que a gente está fazendo, que a gente chama de parsing da informação, pega uma informação no modelo, como é que eu converto ele para um modelo nosso para depois chegar já no processo que a gente chama de emissão, né, para a emissão do novo XML, tá? Então, aqui é justamente criar essa facilidade. O que a gente precisa nesse momento para a contingência é velocidade, tá? Uma Então, outra pergunta interessante nesse ponto, Cazu. Estão perguntando aqui, no caso do meu RP não estar preparado para a entrada do XML com as novas tags, uhum, essa solução também trata uma situação como também, essa? também. Aqui existe a possibilidade, né? Lembra, pessoal, que a gente comentou que assim, eu posso estar pegando de novo, né? Eu pegar deixa aqui esse ambiente eu devo ter. Por exemplo, se eu pegasse um exemplo aqui, esse caso aqui é já um XML que tem as tags novas, né? Mas só que ele apresentou o quê? Eu já tenho também no cálculo e a gente percebeu uma diferença aqui, tá? Aqui é uma diferença na base de cálculo. Aqui, é claro, durante o projeto nós vamos discutir. A gente pode estar certo e o RP, o próprio RP está certo, não, ou um dos dois está errado, tá?
Então, a gente faz esse trabalho de comparação e quando isso acontecer, tá, Luciano, na pergunta que você me fez, eu podia estar recebendo esse XML aqui no padrão já novo e quando eu faço, eu converto para o padrão atual, né? A única coisa que eu vou, claro, que eliminar alguns campos aqui. Então, a gente já tem algumas situações de cliente que está pedindo para a gente justamente fazer esse processo de conversão, tá? Que é justamente o quê? Pega o XML atual e converte para onde? Para o antigo. Por quê? Muitas vezes eu tenho que voltar para a integração com o RP, né? De repente o RP exige alguma coisa, tá? Se ele exigir os campos, eu posso devolver os campos para poder facilitar a atualização dele. Se ele simplesmente atualiza uma chave, né, como tem RPs que só atualizam a chave, porque ele já realizou todos os cálculos, a gente só manda a chave para ele, a chave que tem a chave assinada, a gente manda ela atualizada. Então, a gente tem algumas opções, né, de como tratar essa informação. Então, por isso que naquele processo de definição de como que eu vou pegar de cada RP ou pegar de cada mensageria, né, e nosso caminho sempre de preferência, assim, você vai mexer no RP? Não, eu sempre busco na ponta da mensageria. Significa o quê? Já estou prestes a emitir o documento, né? Por quê? Por que a gente tem que fazer isso, né? Porque nota fiscal, eu tenho várias nuances do quê? De problema de regras especiais. Eu quero colocar meu pedido de compra aqui do meu cliente, né? Eu quero colocar, de repente, eu tenho que abrir alguma informação para um cliente. Então, todas essas regras estão antes de chegar na etapa final da mensageria, tá? Então, o nosso objetivo é pegar nessa ponta, que, claro, para não ter que fazer nenhum tipo de regra dentro do RP, tá? Ou Então, seja, então, do ponto de vista técnico, a gente pode dizer que é uma solução relativamente simples de se implementar. sim. Exato. Aí, por quê? Primeira contingência, né, Luz? Tem muita decisão que vai acontecer nas próximas semanas, tá? Claro que tem gente que vai deixar para janeiro porque o governo flexibilizou, né? Mas ele vai continuar com o problema, tá? A única coisa é que a gente não sabe qual a consequência que ele vai ter de não inclusão dos novos campos, né? Porque hoje a gente tem a situação da nota técnica que saiu agora em dezembro, né? Que teoricamente não foi mudado a lei complementar, né? Então existe uma grande dúvida que o que prevalece, a lei complementar ou a nota técnica, né? Então, basicamente assim, ou se vai ter a situação que eu falei de fornecedor, né? Que a gente tem alguns casos que o fornecedor vai exigir que ele emita já com IBS-CBS, né? Porque ele preparou o sistema de entrada dele para receber essas informações, né? É claro que se a gente falasse assim, se todo mundo criasse um sistema que eu recebo o velho, eu recebo o novo, tanto faz, é uma solução. Mas não sei se todo mundo, né, está preparado para esse formato. Seria o ideal, né? Você imagina, vou receber modelos no velho e modelos no novo. E aí, o que eu faço, né? Aí eu crio um monte de validação, aí já gera uma confusão aí. Então, por isso é claro que tem algumas empresas estão exigindo do fornecedor que ele mande no modelo já novo, porque ele já mudou o sistema dele para receber. Mas daria para Algumas converter, tá, empresas já pessoal? estão exigindo, né? Na verdade, Sim, algumas grandes sim, empresas já estão exigindo isso, né? Que a gente sabe. sim, exato. Tá? Então, assim, a ideia é poder, primeiro, sim, né? A gente está falando de cálculo, né, Luciano, assim, 26, sem muito valor, o campo estatístico, né? Mas quando a gente fala já 27, já tem, opa, calma lá, já tem um cálculo para valer, né? Então a gente já tem entrado no CBS para valer. Aí já no outro ano seguinte. Então a gente tem essa plataforma, o objetivo é que ela continue no processo de evolução, né? Que o cliente possa continuar utilizando. Se durante, acho que se a gente perguntar para o usuário fiscal, né? Ele vai ficar testando XML todo ano, né? Todo ano ele vai ter que ficar fazendo projeto, né? E testar o novo XML, porque todo ano vai ter uma alteração. Tem uma alteração no cálculo e é obrigado a testar todos os cenários. Então, aqui a gente pode também ser uma ferramenta de apoio, né? Que vai estar sendo atualizada sempre, nós vamos estar acompanhando daqui a pouco, né? Tem a partir do momento que o fisco começar a executar as validações, né? Lembra que se vocês olharem lá na nota técnica, começa a falar que ele vai ter algumas validações, né? Que vão ser o quê? Além da ROC, além do portal de conformidade, algumas validações também. Então, que ele começa a usar essas validações aí, provavelmente durante o ano de 26, a gente acredita que ele já começa a aparecer. Então, a ideia é a gente ter também a plataforma atualizada com isso também, tá? A gente está muito mais... vai aparecer provavelmente lá entre 26 e 27 a nova calculadora do IBS, né? O IBS vai ter a sua calculadora específica, vai. Então, provavelmente, eu vou ter duas calculadoras atuando ao mesmo tempo. Nós vamos estar atualizando justamente
para manter também esse processo atualizado, né? Então, acho que eu gostaria que eu favorecesse um pouco toda ajudar na realidade, o usuário, né, a validar o XML, validar cálculo, né? Então, a plataforma ela deixa de ser só esse tampão que é atuar no início desse processo de emissão, que é janeiro, né, de 26, para a gente ter um processo de continuidade. Então, a gente acredita aqui que a gente está, além de tudo, fornecendo uma solução de conteúdo relevante para todo mundo. Ou seja, né, ainda não temos a simplificação tributária que tanto se espera, né, com essas mudanças aí da reforma. A gente entende que vai ter sim um cenário desafiador ainda, né, Cazu, nesse momento Sim, de transição. E então acho que faz sentido mesmo as empresas estarem olhando para isso e se preocupando em manter esse acompanhamento, né? sim. Eu acho que essa usuário, né, a gente criar facilidade, porque quem vai sofrer aqui, né, é basicamente o coitado que vai ter que validar um XML, né, porque imagina isso é o desafio. Por isso que essa plataforma, a gente buscou formas de poder facilitar desde a visualização da informação, como, né, mostrar, né, como que eu posso estar olhando o comparativo de campo a campo, né, para poder ter esse processo que nós chamamos de facilidade, ou ter uma lista simplesmente de divergência, tudo com o objetivo de facilitar a vida do usuário. Está vendo aqui, apesar de ter aqui ó, 4 casas decimais depois da vírgula, com 2, são processos que, é claro, que a gente vai olhar e ver o que vai valer. Depende muito do governo, tem coisa que passa, tem coisa que não passa pela homologação, porque hoje o pessoal está homologando em São Paulo, está ok, vai homologar no Rio Grande do Sul, dá problema, passa por portal lá de conformidade, também dá problema. Então, hoje tá um pouco divertida a homologação. Por isso, dentro do processo nosso também, tá? Aqui no processo que nós chamamos de, de validação, vamos dizer assim, de cada conteúdo, né? De XML, deixa eu pegar na contingência aqui, a gente também faz um processo que é de transmissão, tá? Deixa eu pegar, ver se eu tenho algum item aqui que eu tenha. Vamos ver se aparece, apareceu esse caso aqui, tá vendo? Esse caso aqui, ó, tá, apesar de estar com erro, a gente tentou já fazer o que é possível, uma transmissão no ambiente de homologação, tá, pessoal? Então, é possível também a gente fazer um teste de transmissão, tá, ok? Então, de homologação, né? Então, eu posso pegar o mesmo XML aqui e também homologar, tá? Porque eu preciso validar também justamente esse novo XML que eu estou gerando aqui, tá, ok? Então, de novo, mais um facilitador aí dentro da plataforma, que também ajudar no ambiente de teste aqui. Ah, perfeito. E é um ambiente de teste, né? A gente está falando de um ambiente ainda de homologação, né, Cazu? Sim, Hoje eu já não consigo ter um XML desse diretamente aprovado nesse momento, né? A gente ainda está falando do é, processo de homologação, de né? homologação só. Isso. Tá? Ok. Colocar uma pergunta importante aqui, a mensageria, ela faz parte do processo também, né? Depois que você gera o XML final, a gente consegue sim fazer a transmissão dele a partir do momento que eu Sim, tiver o ambiente exato. produtivo do lado do Tá? governo válido, certo? Exato. É. Lu, se quiser, pode mostrar um pouco aí a mensageria, né? Se o pessoal conhecer a mensageria, tá? Então, o que que vai acontecer, pessoal? Dependendo do resultado aqui, de repente tem cliente pedindo, vou trocar a minha mensageria ou vou ter que fazer um processo temporário com ela, a gente vai utilizar, né, a mensageria já, que é compliance para vocês, tá? Mas fala um pouquinho do tempo de implantação aqui, que tem uma pergunta interessante. Quer dizer, qual que é a complexidade aqui para Tá. colocar a solução no ar? Conta para a gente um pouquinho. Quanto tempo leva? A gente já está aqui no dia 3 de dezembro, né? Menos de 28 dias aí para o fim do ano. A gente tem uma certa flexibilização do governo que a gente já entendeu que, né? Não, Sim. talvez isso também não traz muito conforto para a gente, ou seja, a preocupação existe, né? O pessoal tem que realmente estar atento e se preparar para isso. Quanto tempo para a gente implementar essa solução? Qual que é o nível de complexidade para isso acontecer? Depende, aqui a gente tem uma dependência muito grande só da parte técnica, que é de comunicação com o RP, tá? Se a gente, dentro desse processo, eu já tenho esse processo de comunicação, tá? Dependendo dele, eu posso estar fazendo todo esse processo. A gente tem um processo técnico e mais o processo de validação para fazer isso justamente em uma semana, tá? Então, se depende muito desse processo, tá ok? Então, dependendo do que é falar, qual que é o ERP? Se é o ERP que já está dentro da nossa base de conhecimento, é mais tranquilo.
é que, claro, que quando ele está gerando o processo de XML para a mensageria, que pode ser um outro ponto, normalmente esse dado é bem conhecido, né? Apesar de a gente ter uma inteligência artificial justamente para fazer o parseamento da informação, é o parsing que nós chamamos daquele XML, né? Então, de repente, eu tenho que fazer um processo de tradução, a gente usa para acelerar. Esse é o grande ponto que pode ser um gargalo dentro dos projetos, né? Então, é Ah, claro, né? Igual agora, a gente está analisando o cliente, eu tenho 6 geradores de informação, né? É claro que aumenta o grau de complexidade, só quando a gente pega um sujeito desse, a gente fala, cria uma única porta de entrada aqui para mim, porque não tem como, né, eu montar essas 6 integrações nesse curto espaço de tempo, é claro, ainda mais quando a gente não conhece, né, o ERP. Se fosse com ERP conhecido, como a gente está falando aqui de Oracle, de SAP, né, que são os processos que a gente, claro, são processos conhecidos, que a gente tem muito mais facilidade em fazer todo esse processo, né, de integração, que é o ou mais seja, crítico dentro a gente. da. O restante é simples. Simples que Não, eu falo beleza. assim, Então, o processo é simples, né? A complexidade continua sendo alta porque a parte de classificação tributária depende do usuário, depende do conhecimento dele das operações da empresa. não, perfeito. Mas assim, se a gente conseguir, se a gente precisar atender as empresas agora em dezembro, a gente conseguiria colocar essa solução em média em janeiro para o pessoal Sim. tá já validando esse processo. Então a gente pode falar que aí é em torno de 30 dias em média, né? Para a gente 30 conseguir dias seria o validar. processo, né? A gente está tendo que reduzir esse processo, é claro, porque senão já não é mais viável os 30 dias, né? É. Então, a gente tem pedido aos clientes que perto de 15 dias é o tempo assim, que é mais tranquilo, né? Porque dependendo, para não ter problema, que vou tentar verificar se eu tenho que instalar uma request no SAP. Aí o cara fala, mas meu SAP está lá fora, eu tenho que pedir autorização para um indiano lá, que o indiano vai liberar, aí vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, nesses casos, a gente já tem cliente assim que ele já tomou decisão. Eu vou fazer no manual, né? Então, o que que eu faço? Então, eu vou fazer um processinho que é manual, que gera lá o XML dele na solução atual dele, pega aquilo, carrega, né, no processo, zipa o arquivo, ou a gente cria um processo de leitura de diretório, que isso também é rápido, para poder ficar pegando aquele novo o XML atual e convertendo ele para reforma. É claro que aí exige, né, a gente vai colocar no repositório esse dado, vai ter lá um monitor para ele poder acompanhar. Aí, se ele tem mensageria, é outro ponto, né? Então, depende, claro que a gente tem um tempo de configuração da mensageria quando é necessário. É claro que não vai chegar aqui no dia aqui, eu tenho aqui nota fiscal de serviço para 500 municípios. Aí vai matar a gente do coração, mas tudo bem, né? A A gente gente tem que se atende, a preparar. gente atende, Atende, mas vai atende, tá vendo? matar do coração. A complexidade fica um pouquinho maior. Mas tem uma pergunta interessante aqui. No caso do projeto de implantação, considerando as duas, não só a saída, mas a entrada também. Aí, Isso. quanto tempo em média? É uma das Então, vamos, perguntas pessoal, aqui. acho que na média hoje, pessoal, o que a gente está buscando, a gente está trabalhando 2 semanas, tá? Que esse tem que ser muito agressivo, né? Mas é factível, tá? Então, a gente está pedindo justamente nesse processo. Por quê? Tem que fazer teste, né? O usuário tem que olhar, tem que testar, né? Isso tem exigido aqui, né, a média, né, de 2 semanas, tá? Ok, ok. Tem uma outra pergunta aqui com relação à previsão para liberar os novos campos em ambiente de produção. Você tem essa visão? Hoje o pessoal tem validado em ambiente de homologação, mas será liberado uns dias antes para emissão em produção com o IBS-CBS. Sim. A gente acredita que já é início de janeiro, né? Pela previsão que Início de existe, é janeiro. início de janeiro, né? Início de janeiro, o ambiente, teoricamente, já ele vai estar pronto, ainda mais agora com esse ambiente misto, né? Aceitando o atual, aceitando o novo, né? E, então, teoricamente, janeiro, né? Teoricamente, o ponto de partida seria 5 de janeiro, né? Então, teoricamente, ainda é claro que a homologação é a vantagem de você estar emitindo mais de um local, né? Você dependendo, é claro, do estado que você está hoje. Cada estado está apresentando também algumas dificuldades aí. Mas eu acho que esse é o processo de virar a chave para a produção. Aí que nós vamos verificar que o governo vai deixar de Vai surpresa acontecer. ou não. Beleza. Outra coisa importante, a gente tem relatórios, a ferramenta tem algum tipo de relatório, como é que ela apresenta esses dados em termos de relatório para a gente? Então, aqui, pessoal, sempre que é importante, né? Aqui está vendo, eu tenho condições, por exemplo, quando eu estou gerando esse histórico, né? Deixa eu passar aqui no histórico. Aqui eu posso estar gerando desde uma planilha Excel, como vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho a facilidade em qualquer ponto da solução, onde vocês estão vendo a informação,
eu consigo gerar um Excel, tá? Ou se tiver de novo XML também, eu vou estar conseguindo ter essa base de dados que pode ser gerada base de relatórios. Essa daqui é uma solução, né, para vocês entenderem, a gente chama de Big Data, é uma solução que eu tenho uma facilidade de gerar um data lake daqui, pode virar também para se aplicar alguma técnica de IA em cima disso, ou levar isso para um Power BI também. Então, se eu precisasse levar essa informação, eu posso ter o Power BI embedado aqui também dentro da solução, ou gerar alguns, a gente chama de parquet, que são arquivos, né, preparados para leitura de um BI também. Excelente, muito bom. E com relação a o adiamento da obrigatoriedade, Cazu, foi outro ponto aqui bem observado aqui. Bom, a gente tem aqui esse adiamento da obrigatoriedade do IBS e do CBS nas notas. E afeta a implantação de alguma forma? Como é que você explica para a Não, gente isso? aí é uma decisão da empresa, né? Se ela quiser, e justamente, né? Vou entrar a partir de janeiro, né? Se ela quiser correr esse risco, né? Que existe um risco, né? Que é o risco de não agora, mas sim no futuro, né? De a necessidade do governo falar tudo bem, você já emitiu ainda no sistema antigo, mas quando você corrigir seu RP, vai lá e corrige todas as notas, né? Então, existem alguns riscos nesse sentido. Então, você pode estar se poupando desse risco, né? Porque ainda se, como a gente fala, né? Não é todo mundo que está olhando o quê? Só a emissão da nota, ou só o recebimento da nota e os eventos, né? Eu tenho que fazer os eventos novos da reforma a partir de janeiro, sim ou não, né? Então, se a Uhum. gente olhar quem está preparado já para poder gerar o evento, né? A gente tem situações de clientes nossos que já estão testando os eventos. Estão testando já nota de débito, nota de crédito. Como fazer isso, né? Porque já são pontos que estão além do processo de emissão, né? Então, é isso daí que teoricamente, o ano que vem, é para resolver todos esses pontos. Mas, de novo, né? Emissão do XML, emissão de um evento, é uma obrigação acessória, sim ou não? Essa é a grande questão. E se você falar que é uma obrigação acessória e você não está entregando de acordo com a regra, o que a lei define? Você vai ter um recolhimento de imposto, né? Que é Sim, o famoso 1% que ele pode ter embasado nessa falta de o quê? De atendimento a uma obrigação acessória. Então, esse é o grande ponto, né? Claro que aí o, o pessoal da área jurídica aí vai participar um pouquinho desse processo que pode parecer, como a gente tem visto, né? A gente tem visto algumas declarações do pessoal da área de auditoria estadual, vamos dizer assim, que está dizendo isso. Ó, a lei é essa, 214, tem uma definição. A partir de 26, você tem que colocar IBS e CBS. Agora, a nota técnica veio e deu uma margem aí. Aí é uma decisão, acho que passa a ser da empresa, né? Se tem um risco envolvido, a gente não sabe ainda o que vai perfeito. acontecer. Mas, Não, ok? perfeito. E com relação às prefeituras, falando agora um pouquinho das notas de serviço, né? No Uhum. caso, a gente está falando de emissão mista. A gente vai dizer, então, que as prefeituras vão estar aceitando os dois layouts, vamos dizer assim, o antigo e o novo? Aí vai depender das prefeituras, né, Luciana? Porque assim, a gente não, porque, assim, qual delas já trouxe algum tipo de alteração? A gente já tem alguns casos, São Paulo, né, que já tem um layout novo. Você tem, de repente, Barueri, que já começou a incluir NBS, né? Você tem o Rio de Janeiro, que já tomou decisão de ir para o Gov. Muitas vezes está no modelo do Gov, não significa que ele está no ambiente nacional, né? Então, é isso daí que é o grande detalhe, que não tem. Agora, com essa definição que deu uma afrouxada nessa regra, o problema é que a prefeitura, de repente, relaxou também, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, fala, não, para que eu vou no Gov, eu não vou no Gov, né? Então, depende muito dessa definição. Então, assim, Vamos ficar hoje a acompanhando. gente. Hoje a gente tem a capacidade de pegar o layout de várias prefeituras, né? Estou falando aqui, não sei se é a totalidade, mas sim, sei lá, de vários modelos, vamos dizer assim, a gente converte para o nosso padrão e ou leva para a mensageria, ou converte para o Gov, tá? Então, a gente tem as duas situações. Ou a gente vai entregar para a nossa mensageria para ela acessar o município, né? Ou a gente vai entregar no Gov, se por acaso falar, não, só quero no Gov, né? Como tem gente que fala, não, então só vai buscar só lá no Gov. É uma decisão. É claro que acho que durante o ano que vem a gente vai perceber quais são as prefeituras que estão fazendo o quê? A sincronização com o ambiente do governo. Só que, assim, hoje, o momento que nós temos de sincronização do ambiente estadual, né, que são 27, claro, Rio Grande do Sul pega mais estados,
a gente tem uma sincronização com o ambiente nacional. Você imagine se 5.700 prefeituras começarem a tentar sincronizar, né? Ou se fosse só a metade delas, né? Então, tem umas lá que eu acho que se conseguir fazer uma vez ao mês, vai ser que ela vai ter capacidade de fazer, né? Então, você imagina essa situação de como que eu vou conviver com isso, né? Então, isso aí vai ser, eu acho, o grande desafio, né, que, das prefeituras, de adequação das prefeituras para o próximo ano. Enquanto isso, a gente vai conviver com esse ambiente meio que caótico, em termos de recebe da prefeitura, recebe do ambiente nacional. Então, as soluções, né, que estão capturando vão ter esse desafio, né, de como que sincroniza, como que junta essa informação. Eu recebo de um jeito que pode ser no modelo velho, aí vai para o ambiente nacional, está no ambiente novo, entendeu? Já está no modelo novo, isso vai acontecer, né? Então, como solução fiscal, né, a gente tem que estar prevendo justamente essa entrada, né, de qualquer jeito, né? A gente brinca, agora o documento vai ter padrão? Não, tem um padrão de qualquer jeito, né? Ele entra, vai ter que entrar, Vai ter que entendeu? entrar. Então, Tem uma essa... questão aqui interessante também, Cazu. Uhum. Você consegue fazer uma demonstração, gerar uma nota fiscal mercantil com tributação integral, processá-la e conseguir autorização na homologação da Cefaz? Sim, consigo. A gente Sim. consegue aqui nesse ambiente de eu pegar já uma nota atual e fazer todo o processo. É claro que exige aqui de eu ter a necessidade de ter o certificado digital da empresa, né? Tendo ele instalado, a gente consegue chegar no ambiente de homologação. Aqui, bem aqui o processo, né, pessoal? Aqui, ó, tem alguns detalhezinhos, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente começa a falar se eu quero emitir esse documento na Cefaz ou não, tá? Então, quando eu tenho justamente esse daqui, eu já consigo fazer isso, né? Então, tem um detalhe, para remover tag DRT, né? É o caso ao contrário. Quando eu pego o XML, tem que remover alguma tag dele também. Tá? Então, dependendo da característica, a gente já consegue do cliente, né? A gente já tem cliente nosso usando a contingência e fazendo o teste na homologação também pela contingência, né? Porque a contingência também tem que estar preparada, né? Então, por isso que a gente previu que também eu vou fazer esse teste, né? Você imagina, de repente eu vou lá, faço todo o processo e de repente eu não passo na homologação, né? Aí complicou, tá? Então, por isso que a gente já previu que o cliente pode estar fazendo esse teste de transmissão aqui. Só no caso do município que a gente exige um pouco, aí tendo a mensageria de apoio é melhor para poder testar, porque aí pode ter municípios ainda mantendo a web service atual. Tá, perfeito. E tem uma colocação também interessante aqui para a gente discursar um pouquinho a respeito, com relação à plataforma, né? Então, assim, Uhum. a ideia é que os clientes consigam emitir, aqueles que não conseguiram se adequar, né, a este novo cenário, com os novos impostos do XML, eles vão conseguir emitir através desta nova plataforma. É uma plataforma à parte, certo? Ou seja, a Isso. empresa tem que contratar. Todos os clientes podem ter acesso? Sim, podem, mas são Pode. contratações específicas. O ambiente está em nuvem, né? Caso o ambiente está em nuvem, Isso. e aí as pessoas, as empresas vão ter que aderir a esse ambiente. A gente tem um trabalho de configuração, né? Aí respondendo aí a O, pergunta colocada aqui o pelo que pessoal. o que é importante, né, pessoal? Que a gente, assim, a gente vai ter algumas situações que a gente trabalhou para caramba para montar essa solução, né? Não é pouco trabalho. A gente está falando aqui né, de projeto tão longo, então a gente teve um esforço muito concentrado para desenvolvimento dessa solução e a gente tem a chance de ficar invisível, né? De ser simplesmente um duto, né? Mas como todo o processo de integração fiscal, tá? A vantagem nossa é que nós vamos ter toda a trilha que nós vamos ter, de como que entrou um XML, que ele foi, como que ele foi gerado. Então, vocês vão conseguir visualizar todo esse processo. Então, apesar de que no dia a dia pode ser que passe batido, né? Então, entre o XML, a gente tem uma integração, passa, que pode ser assíncrono ou assíncrono, né? Dependendo aí do desenho de cada solução. Vai sair o XML do outro lado, eu vou estar devolvendo para a mensageria ou vou estar gerando a nossa mensageria e todo esse processo que eu falei para vocês vai estar embarcado aqui, né? É claro que é importante que aqui vocês vão ter o quê? Como que eu gerei o XML? Então tem todo o histórico aqui, todo o compliance aqui, porque se tiver algum problema, né, vocês vão ter condições de investigar também, porque aqui é tecnologia, né, pessoal? Vai ter problema? Com certeza algum vai ter, né? Não tem como escapar de não ter um problema também no meio do caminho. Mas é para isso que a gente tentou criar, né, N facilidades, né, que podem facilitar o dia a dia. Por exemplo, aquele caso de revisão, entrou uma transação nova e ninguém falou para ninguém, né? Entrou no dia 2 de janeiro, entrou uma transação nova. Não tinha classificação tributária. O que vai acontecer?
Então, o nosso processo vai receber aquela nota, nós vamos perceber que tem que ter uma revisão da classificação, vai ter um e-mail para alguém, que a pessoa vai chegar no e-mail e vai clicar e dizer o seguinte, corrige esse dado aqui, ou confirma essa classificação tributária. Quando ele fizer esse sim, eu já vou colocar dentro do processo, para não ter parada, tá, de faturamento. O nosso ponto é que a mesma regra, eu não posso parar o faturamento. Ok? Excelente. Então, gente, é importante ficar muito claro que é um portal à parte, é uma ferramenta que vai caminhar em paralelo, por isso que a gente chama ela de contingência, né? Que pode vir sim a se tornar uma ferramenta definitiva para você manter tudo isso que a gente explicou aqui como processo de validação em paralelo ao teu cenário tributário, né, atual, né? E a contratação, ela é individual. A solução está na nuvem, mas a contratação é empresa por empresa, por isso a gente tem um tempo de setup, de validações desse processo, que é bastante agressivo. A gente está falando aqui em torno de 15 dias, como o Cazu explicou, ou seja, a gente consegue sim, muito rapidamente, já colocar para vocês um projeto em produção em início de janeiro, né? Com essas características todas que falamos aqui, tá? E aí, na sequência aqui, Cazu, tem algumas questões importantes com relação ao ambiente oficial de homologação, ambiente de homologação oficial do Portal Nacional, para teste de emissão das notas de serviço, por exemplo, que é uma pergunta que está aqui. Então, a gente, Para nesse nota de caso, serviço. né, a gente pode também fazer o mesmo teste nessa homologação, tá? Então, a expectativa é que a gente tenha, claro, A hoje a partir de gente não está janeiro, fazendo. né, esse ambiente, Exatamente, certo? esse ambiente, Então, exatamente. é a Tá? partir de janeiro. Por enquanto, se eu for Né? testar hoje uma Não é nota, possível. não é possível, né? Essa Isso, é a exatamente. dúvida aqui. Ok, Isso. perfeito, perfeito. E com relação a uma outra pergunta aqui, o IBS e o CBS, pela homologação, ele sai em campo próprio ou ele está saindo nas informações adicionais da nota fiscal? No campo próprio. É um campo próprio. Né? Porque agora está já tudo, né? Basicamente, né? Claro que tem vários campos, né? A reforma trouxe aqui um monte de campos novos, né? Mas aí Que no ainda tem nosso muita caso aqui coisa. no portal, você já tem ele destacado lá no campo Sim, próprio do CISML, exatamente. certo? Do CDMR, exatamente. Perfeito. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Em casos de cancelamento da nota fiscal, como que ficaria aí na ferramenta? Tem uma pergunta com relação a isso. Então, tem dois processos, né? Tem um processo que você pode estar, quando você está com a nossa mensageria, ele pode ser disparado pela nossa mensageria, ok? Né? Ou você estaria tendo um disparo do próprio RP. Então, a gente tem um trabalho de como a gente já pegar na própria integração do RP para a gente passar esse cancelamento. É claro que sempre é importante, né, pessoal, que o cancelamento é muito mais uma mensagem. A mensagem sai da onde? Da própria mensageria, tá? Perfeito. Ou carta de Ah, correção, na carta de correção e a carta de próprio correção e cancelamento cancelamento. também. Tá. Temos integração com Dynamics 365? Não, não de forma direta, não, tá? Então, nesse caso, né, como o Dynamics ele tem um processo específico dele, a gente teria que resolver ele através de captura ainda de XML e pensar um pouquinho nisso, tá? A gente, a gente tem algumas integrações com o Dynamics, mas não do XML, tá? A gente faz uma integração fiscal que a gente já conhece, mas no caso do XML, teria que dar uma olhada nesse processo que eles vão estar gerando hoje. Se ele gerar através e enviar, o Dynamics tem um trabalho muito específico de pasta, ele gosta de mandar para pasta, né? Então, mas se ele mandar para uma pasta, a gente pega dali, aí a gente gera automação, mas é claro que vai exigir uma mensageria atuando com a nossa mensageria. Ok, perfeito. Tem integração com Oracle Cloud? Outra pergunta? Sim, temos. Cloud, sim. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso webinar, né? Eu consegui passar um pouquinho aqui grande parte das perguntas. A gente não vai deixar ninguém sem resposta, tá, pessoal? A gente acaba respondendo para todos aqui pós o evento. Deixa eu ver, tem mais algum ponto importante para ressaltar aqui, Cazu? Não, agora só esperamos algumas dúvidas que podem aparecer, que fica à vontade para a gente poder, tá? Se alguém quiser também fazer algum teste na plataforma, também é só contatar, fazer um contato com a gente marca uma agenda e o teste é online, tá, pessoal? O objetivo aqui é a gente ter a capacidade de pegar um XML de vocês e processar ele na hora mesmo, para vocês verem o resultado também.
que é essa velocidade que nós vamos precisar na contingência. É isso aí, pessoal. Então, acho que a mensagem final que fica aqui para todos é que a gente está à disposição, se vocês quiserem fazer esse teste que o Cazu acabou de comentar, com uma massa pequena de dados, a gente consegue. Lembrando que os prazos são curtos, né? Então, apesar da gente ter tido uma certa flexibilização do governo, se é que a gente pode chamar assim, a gente entende que o cenário não mudou, né? Então ainda continua existindo a necessidade de adaptação da empresa, de validação de todo um contexto tributário por trás, como a gente viu a importância das classificações tributárias, que não altera. Realmente isso continua fazendo parte do nosso desafio. A gente sabe que a ferramenta está pronta para auxiliá-los nesse sentido, né? Então a mensagem é essa, que a gente está aqui à disposição de vocês para fazer essas agendas, explorar com mais detalhes, né, o cenário aí específico de cada um. E vamos para frente, porque tem bastante coisa para fazer. Eu acho que a gente pode ser aí um grande facilitador para vocês nesse contexto todo. Ok? Mais algum ponto, Cazu? Não, tá Não? tudo ok. Então, Bom, obrigado, pessoal, e obrigado pelo tempo de vocês, hein? isso. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Viu? A gente vai responder todo mundo que deixou aqui as suas perguntas. Não conseguimos responder todas, mas a gente depois vai mandar a resposta aqui para todos, ok? Obrigado, pessoal. Ah, estão perguntando com relação à gravação. A gente vai avisar vocês, sim. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.